Você já se perguntou o que pode acontecer nos bastidores de um grande show? O que se esconde por trás dos aplausos, das luzes e dos sorrisos no palco? E se, por trás de uma multidão que canta em coro, um único olhar pudesse mudar uma vida inteira? Era uma noite quente, típica do interior. O céu estava limpo, o vento leve, e o som dos fãs ecoava pelas ruas ao redor do estádio. Amado Batista estava prestes a subir no palco. Mais uma apresentação, mais um show para a multidão que o esperava com cartazes, camisetas e lágrimas de emoção. Mas algo naquela noite estava diferente, muito diferente. O que poderia acontecer depois de um show tão aguardado? Que tipo de encontro seria capaz de marcar para sempre a memória de um artista tão experiente? E se, entre centenas de pessoas, uma única criança anônima estivesse esperando por ele, do outro lado da grade, nos cantos escuros do estacionamento? Alguém observava em silêncio. Era um menino franzino, com roupas gastas e um olhar carregado de urgência. Ele não queria um autógrafo, ele não queria uma foto, ele queria um favor. Mas o que um garoto pobre poderia pedir a Amado Batista assim do nada? E por quê? Ao ouvir aquele pedido, o coração do cantor simplesmente parou por um segundo. Nada do que você está imaginando se compara ao que realmente aconteceu. Prepare-se, essa história só está começando. O show havia terminado. Amado Batista desceu do palco sob aplausos ensurdecedores, coberto de suor e emoção. Era mais uma noite vitoriosa. Mas, enquanto ele caminhava em direção ao carro, cercado por seguranças e produtores, algo chamou sua atenção. Na beira do estacionamento, encostado em um poste, estava o mesmo menino de antes, agora mais visível sob a luz amarelada da rua. Seus olhos não desviavam, era como se esperasse por aquele exato momento. "Ei, senhor Amado", disse o garoto, com a voz trêmula mas firme, atravessando a barreira de seguranças com o simples gesto do cantor. Amado parou, olhou para ele. Havia algo naquele olhar, algo que não se explica com palavras. Não era idolatria, não era euforia, era dor, era urgência. "Eu sei que o senhor está cansado e deve estar com pressa, mas eu preciso de um favor, só um." O silêncio tomou conta do ambiente. Um segurança tentou intervir, mas Amado levantou a mão pedindo que deixassem. "Que tipo de favor?" perguntou ele, com o tom calmo de quem já viveu muita coisa, mas ainda se espanta com a vida. O menino hesitou por um instante, olhou para os lados, aproximou-se, como se fosse contar um segredo que não podia ser ouvido por mais ninguém. "Me leva até um lugar, é perto. Eu juro que é rápido, mas eu não posso ir sozinho." Amado o observou por alguns segundos. Por que aquele menino precisava dele? Onde exatamente queria ir? E mais importante, por que estava tão desesperado? O cantor respirou fundo. Algo dentro dele dizia que aquela noite ainda estava longe de terminar. Amado Batista olhou para o menino por mais alguns segundos. Não havia como explicar, mas havia uma força invisível ali, quase como um chamado, algo além da razão. "Tá bem, vamos", respondeu, seco, mas atento. O garoto sorriu. Não um sorriso largo e alegre, mas um alívio contido, como quem carrega um peso enorme e encontra, de repente, alguém disposto a ajudá-lo a segurar. "É só virar ali na rua de terra. Depois eu mostro o caminho", disse o menino, já andando à frente, com passos apressados. Amado pediu ao motorista que o seguisse de carro, mas o menino negou com a cabeça. "Lá não entra carro, tem que ir a pé." Por que tudo parecia tão enigmático? Por que esse menino sabia exatamente onde encontrá-lo? E por que queria levá-lo até um lugar onde só se chega a pé? Eles caminharam juntos por uma trilha escura, entre terrenos baldios e casas mal iluminadas. O som do show ainda ecoava distante, mas ali, naquele caminho de terra batida, o mundo parecia outro, mais frio, mais real. "Qual é o seu nome?" perguntou Amado, quebrando o silêncio. "Davi." "E por que eu? Por que me procurou?" O menino não respondeu, apenas acelerou o passo, como se evitasse a pergunta. Mas sua respiração pesada e suas mãos suadas revelavam. Algo o consumia por dentro. Cada passo de Amado parecia mergulhá-lo mais fundo numa história que ele ainda não entendia, mas que já o envolvia por completo. O que o aguardava no fim daquele caminho? Por que Davi não disse uma palavra sequer sobre sua família ou sobre o que realmente queria? E por que, mesmo sem saber de nada, o cantor sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo? Depois de quase 15 minutos caminhando em silêncio, Davi parou em frente a uma construção simples, de madeira envelhecida e telhado torto. A casa parecia abandonada, janelas quebradas, o portão pendurado e um cheiro de mofo no ar. "É aqui", disse o menino, quase num sussurro. Amado olhou ao redor. Nenhuma alma viva,
Nenhuma luz acesa, apenas o som distante de um cachorro latindo e o vento frio que cortava a noite. Aqui o quê? Perguntou ele tentando entender. Davi hesitou, olhou para o chão e respondeu. É onde está a coisa que preciso te mostrar. Mas só você pode entrar comigo. Amado franziu a testa. Aquilo tudo beirava o absurdo. Ele era um artista conhecido, rodeado de compromissos e cuidados. E ali estava ele, no meio da noite, entrando numa casa abandonada com uma criança desconhecida. Mas ele foi. A porta rangeu ao abrir. Lá dentro, o cheiro era ainda mais forte. Paredes rachadas, um sofá rasgado no canto e alguns brinquedos antigos espalhados pelo chão. A cena parecia congelada no tempo. Davi guiou Amado até um dos quartos. Parou na porta, respirou fundo e disse: eu não posso mais fingir que isso não existe. E você precisa ver com seus próprios olhos. O que ele queria dizer com aquilo? O que havia atrás daquela porta? E por que sua voz tremia tanto, como se carregasse uma culpa ou um segredo? O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o coração batendo. O que ele veria ali dentro? E mais importante, estaria preparado? Amado empurrou lentamente a porta. A madeira rangeu como se quisesse avisá-lo. Você está prestes a entrar onde não há retorno. O quarto era pequeno, mal iluminado. Uma lâmpada pendurada no teto balançava com o vento que vinha da janela aberta. No canto, uma cama velha, coberta por um lençol fino. Ao lado, uma cadeira de plástico e uma pequena estante com alguns livros empoeirados. Mas o que chamou a sua atenção estava pendurado na parede. Um retrato. Amado se aproximou. Era uma foto antiga, emoldurada com cuidado, apesar do vidro crincado. Na imagem, um homem jovem, muito parecido com ele mesmo, ao lado de uma mulher e um bebê no colo. Quem são? Perguntou Amado, sentindo o peso da pergunta antes mesmo da resposta. Davi respirou fundo. Seus olhos estavam marejados. A mulher era a minha mãe. O homem é o meu pai. Amado se virou bruscamente. O quê? Eu descobri isso há pouco tempo. Ela guardava essa foto escondida. Antes de morrer, ela me contou. Disse que eu precisava encontrar você. Um turbilhão tomou conta de Amado. A cabeça girava. O coração disparava. Seria possível? Estaria diante de um filho que nunca soube que existia? E por que a mãe do menino teria escondido isso por tantos anos? Você está dizendo que Amado tentou falar, mas a voz falhou. Davi apenas assentiu, enxugando os olhos com o braço. Eu não quero dinheiro, não quero fama, eu só precisava saber se você ia me rejeitar, como todo mundo. A frase atingiu Amado como um soco no peito. A dúvida agora era outra. Ele acreditaria naquele menino? Ou aquilo tudo não passava de uma grande mentira? Amado sentou-se lentamente na borda da cama. Sentia as pernas fracas, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mente dele era um vendaval de memórias, dúvidas, vozes misturadas. Isso não pode ser verdade, murmurou, quase para si mesmo. Davi se manteve em silêncio, de pé perto da porta. O quarto parecia pequeno demais para as emoções que explodiam ali dentro. E a sua mãe, como ela se chamava? Perguntou Amado, sem encarar o menino. Ana Paula. Ela disse que te conheceu num show, em Goiânia. Foi antes de você estourar no país todo. Vocês ficaram juntos por pouco tempo. Ela descobriu a gravidez semanas depois. Tentou te procurar, mas ninguém deixava ela chegar perto. Amado sentiu um frio percorrer a espinha. Ana Paula. Esse nome não lhe era estranho. Havia algo nele, algo enterrado no tempo. E por que só agora? Por que esperar tudo isso? Ele insistiu, tentando manter a razão firme. Porque ela nunca teve coragem de te enfrentar. E porque ela teve medo de estragar sua vida. O silêncio voltou, pesado. Só se ouvia o vento batendo na janela, mexendo a cortina desbotada. Amado levantou e encarou Davi por longos segundos. Queria negar, queria fugir, mas aquele rosto, havia algo nele que lhe parecia familiar demais. O olhar, o jeito de franzir a testa, até o silêncio dele, era semelhante ao seu. Mas e se fosse tudo armado? E se aquele garoto estivesse inventando essa história com algum interesse? E se eu pedir um teste de DNA? Perguntou direto. Eu aceito. Eu só quero saber se tenho ou não um pai. Aquelas palavras atravessaram Amado como um raio. Era verdade? Ou apenas a parte mais bem ensaiada de uma mentira? Os olhos de Amado estavam fixos nos de Davi. Havia ali um abismo entre duas realidades. Uma construída por décadas de fama e outra que acabava de se abrir como uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Eu vou fazer esse exame, disse Amado, enfim. Mas entenda, se isso
tudo for mentira, se alguém estiver te usando, eu tô sozinho, cortou Davi com firmeza. Sempre estive. Amado respirou fundo. As palavras do menino ecoavam dentro dele como uma força estranha. Ele já ouvira tantas histórias de interesse, falsidade, aproveitadores, mas algo naquela noite tinha um tom diferente. Não era barulho, era silêncio. E o silêncio, às vezes, fala mais alto. Do lado de fora, o céu começava a mudar. As primeiras gotas de chuva batiam no telhado podre, como se o mundo também estivesse sentindo o peso daquele encontro. "E onde você mora agora?" perguntou o cantor, olhando ao redor. "Aqui, sozinho, desde que minha mãe morreu. Tem quase 1 ano." "1 ano? E ninguém te acolheu?" "Alguns tentaram, mas eu fugi. Eu precisava achar você primeiro." Amado passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Um menino sozinho por 1 ano, vivendo entre restos de móveis e memórias desbotadas. Tudo para encontrar alguém que talvez nunca o reconhecesse? Que tipo de verdade carrega um olhar assim? Mas uma nova pergunta surgiu dentro dele, forte e inesperada. E se for verdade, e ele realmente for meu filho, por que Deus permitiu que eu só o encontrasse agora? A resposta, por enquanto, ainda estava escondida. Mas a próxima decisão de Amado poderia mudar tudo. 2 dias se passaram desde aquela noite. Amado Batista, mesmo com a agenda lotada, parou tudo. Pediu sigilo, procurou um laboratório discreto e fez o exame de DNA com Davi. Sem imprensa, sem plateia, só os dois. A espera parecia infinita. E para um homem acostumado com palcos, a solidão da dúvida era ensurdecedora. Davi foi levado para um hotel simples, pago por Amado. Não era ainda uma casa, mas era um lugar seguro, com cama limpa e comida quente. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sem medo. Enquanto isso, o cantor olhava para o retrato antigo todos os dias. O rosto do homem jovem, ao lado da mulher e do bebê, o perseguia. Por que ele não se lembrava dela com clareza? Por que aquele pedaço do passado estava apagado? Será que a fama havia lhe roubado mais do que tempo? Será que na correria dos shows e da glória, ele havia perdido a chance de viver o que realmente importa? E no fundo, outra pergunta latejava sem parar. E se o exame confirmar? Estou pronto para ser pai de um filho que cresceu sem mim? Na manhã do 5º dia, o resultado chegou. O envelope estava em suas mãos. Selado, pesado, tão leve e tão denso ao mesmo tempo. Ele encarou o papel por longos minutos antes de rasgá-lo. A verdade estava ali, e ela não podia mais esperar. Positivo. Amado leu a palavra várias vezes. O DNA confirmava. Davi era seu filho biológico. Ele sentiu um misto de dor e alegria. Queria chorar, queria abraçar. Mas antes de tudo, sentiu uma necessidade maior: pedir perdão. Mesmo sem saber, mesmo sem ter culpa, mesmo sem ter estado lá. Ele foi até o hotel, sozinho. Quando Davi o viu entrar, levantou de um pulo. Não falou nada, apenas esperou. Amado se aproximou devagar, segurando o envelope na mão. Estendeu para o menino e disse: "É verdade." O garoto baixou a cabeça. Por alguns segundos ficou imóvel, mas quando Amado o puxou para um abraço, ele desabou. Chorou como se estivesse tirando de dentro o peso de todos os silêncios que carregou na infância. "Me perdoa, filho, por não ter estado lá. Eu não queria que o senhor se sentisse culpado", soluçou Davi. "Eu só queria saber de onde eu vim, ter um nome." Amado o apertou com força. "Então, a partir de hoje, você tem. E tem um lar também. A gente vai recuperar o tempo. Eu te prometo." Naquela noite não houve luzes de palco, nem fãs gritando. Mas ali, naquele quarto de hotel, uma nova história começava. Uma história real, feita de sangue, verdade e amor.